E é com muita alegria e satisfação que apresento a vocês hoje a nossa sede da APEC, que significa Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras. E aqui eu falo também em nome do nosso presidente, Dr. Ademir. E, na realidade, a APEC tem uma finalidade. A finalidade de promover a interação e a integração dos empresários, proprietários de imóveis da região da 25 de março, Paris, Brás, Zona Cerealista, Mercadão e Liberdade. Então, o intuito dessa APEC foi juntar os empresários e é uma associação sem fins lucrativos, mas com o intuito de desenvolver a região do circuito das compras. E a pergunta é, como fazer isso? Aí a resposta que tivemos na última reunião é, quando uma pessoa pede algo, é apenas uma pessoa. Quando 1000 pessoas pedem algo, são 1000 pessoas. O que a APEC irá fazer é ter representatividade dentro da nossa comunidade, dos órgãos públicos e também dentro da Prefeitura de São Paulo. Além disso tudo, tem por finalidade dar assistência contábil e jurídica para todos os associados, bem como promover a devida capacitação dos seus associados. Por isso é a ideia de hoje iniciarmos a primeira palestra dentro da APEC sobre a abertura de empresas. E para isso convidamos o professor Armando Rovai, professor da PUC e do Mackenzie, foi presidente da JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, órgão responsável pelo cadastramento de empresas, foi também secretário do Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, e o professor Rovai, que tem um currículo vasto, também organiza aqui as revistas de direito bancário e comercial da Thomson Reuters. E para compor a mesa também chamei o Dr. Peter, que é o vice-presidente da OAB Santana, para fazer essa mediação. Então, a ideia dessa primeira palestra, portanto, é dar oportunidade a todos os associados a respeito de perguntas, dúvidas e comentários a respeito da Junta Comercial de São Paulo, a JUSESP. Então, vou começar a passar a palavra então para o professor Rovai, que terá 30 a 40 minutos para desenvolver aí essa conversa conosco no dia de hoje. Boa noite. Quero primeiramente agradecer ao Thomas Lau, um amigo, realmente tem sido um grande prazer esse convívio com o Thomas nesses últimos tempos, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito profissional. O Thomas também é um operador do direito, com livros escritos, uma capacidade singular, muito culto. É realmente uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de compartilhar momentos como os que nós temos compartilhado nos últimos tempos, seja no âmbito acadêmico ou profissional. O Dr. Peter, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, é uma grande satisfação. Todos os senhores aqui presentes, é uma honra. Tenho aqui amigos queridos, João Roberto, Edmilson e tantos outros, doutora Solange, grande companheira aí de um trabalho árduo que estamos realizando, os colegas todos. Bem, eu queria tratar com os senhores hoje um assunto bastante interessante. O tema é a burocracia do empreendedorismo no Brasil. E acho que a primeira questão que a gente pode levantar é se realmente nós encontramos no Brasil um terreno propício para o empreendedorismo. Nós temos, infelizmente, no Brasil, algumas características que cercam o sistema judicial, por exemplo. Muitas vezes temos dificuldade quanto à previsibilidade, à segurança jurídica. E isso se reflete também no campo do excesso de burocracia para que haja empreendimentos, para que haja evolução, desenvolvimento da atividade negocial. Mais ou menos, a ideia é trazer alguns fatores, expor. Eu trouxe aqui 40 slides, talvez eu não consiga passar os 40 slides,
E, Edmilson, a sorte é que eu vou falar em português, que se tentasse falar em mandarim, seria mais dificultoso que vocês me entenderem, porque eu não falo mandarim. Mas, de todo jeito, eu deixarei esses slides até para que possa se repercutir. São todos obtidos nos mais variados nichos de informação, internet, livros, enfim. Então, portanto, vale até para que haja um conhecimento das dificuldades, com algumas estatísticas, inclusive, da dificuldade do brasileiro hoje para desenvolver as suas atividades empreendedoras. O brasileiro tem uma característica, o brasileiro ele é um empreendedor. O Brasil, comi uma castanha, preciso tomar uma água. O Brasil tem como característica essa oportunidade de diversos povos de todo o mundo aqui permanecerem e aqui fazerem suas vidas. Acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, me perdoe ficar de costas, todos nós, de uma maneira ou de outra, apresentamos uma convivência ou uma descendência de pessoas que vieram para esse país para tentar uma vida melhor. Essa é uma característica brasileira e uma característica que faz com que o próprio povo brasileiro seja um empreendedor. Não importa a origem, mas todos nós temos um antepassado que veio, de certa maneira, para desenvolver uma atividade, para criar, para conseguir desenvolver-se enquanto ser humano. Isso é ser empreendedor enquanto ser humano propriamente dito. Mas e no âmbito negocial? Quais são as características que levam a denominar esse empreendedorismo? O primeiro deles é a atividade, o seu desenvolvimento para a própria sobrevivência. Parece que vem de um aspecto, respectivamente, egoístico, né, Solange? Por que eu desenvolvo uma atividade negocial? Por que eu monto um negócio? Por que eu crio uma sociedade? Por que eu constituo uma atividade? Para ganhar dinheiro. E não há nenhum problema nisso, senhores. Esse desejo egoístico, que é ganhar dinheiro montando uma atividade negocial, se reverte em algo muito positivo, que tecnicamente falando chama-se fim social da empresa. Porque automaticamente quando eu constituo uma atividade negocial, uma loja, uma fábrica, uma prestação de serviço de qualquer natureza, eu tenho empregados. Esses empregados receberão os seus salários. Esses salários servirão para que as famílias respectivas subsistam. Eu terei obrigatoriamente fornecedores. Esses fornecedores que, por sua vez, terão empregados, que também terão seus fornecedores, e todo esse mecanismo tem dentro de si uma dinâmica que gira em torno do desenvolvimento da atividade negocial. E a par disso eu ainda tenho a necessidade de pagar impostos. E esses impostos, pelo menos deveria ser assim, são revertidos, ou deveriam ser assim, né, João Roberto, em educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura. Quer dizer, nós começamos com um desejo aparentemente egoístico, que é simplesmente ganhar dinheiro, mas isso é transformador. Isso traz efetivamente um equilíbrio social, um desenvolvimento. Quer dizer, senhores, o empreendedorismo e a capacidade de empreender e se desenvolver, em outras palavras, grosso modo, ganhar dinheiro, faz com que a roda gire e gire para dar maior equilíbrio e condições para todos dentro de uma sociedade. Esse sentimento do empreendedorismo tem que ser efetivamente arraigado dentro dos indivíduos, dentro dos cidadãos, mas essencialmente precisa ser proporcionado com condições através do poder público. Infelizmente, o poder público não dá as condições necessárias. E essas condições necessárias, normalmente nós tomamos em tese como o principal sinal das suas dificuldades, todas as suas mazelas, no que chamamos de burocracia. João Roberto, eu era criança, você é um pouco mais velho que eu, você deve se lembrar, que nós tínhamos aqui no Brasil um ministério criado no governo militar para o combate à burocracia. O ministro era o Dr. Hélio Beltrão.
ministro da desburocratização. Eu me lembro, eu era criança, entrava na adolescência, mas eu me interessava por determinados assuntos, e eu me lembro. E o símbolo era o carimbo, Edmilson. A retirada do carimbo. Passados 30 anos, 40 anos dessa situação, o Brasil ainda continua com um excesso de burocracia. E burocracia que impede o empreendedorismo, impede o desenvolvimento da atividade negocial. Mas aí nós temos que fazer algumas análises. A primeira delas é entender o que é a burocracia. Eu tomo a liberdade, Thomas, de fazer aqui uma regressão a Max Weber, que é o criador da burocracia. Max Weber, que é tão importante para a sociologia, para a filosofia, para o direito, Solange, ele é o introdutor da dinâmica que conhecemos hoje por burocracia. E a ideia é uma das mais maravilhosas no sentido de dar ordenamento, organização, sentido de desenvolvimento. A burocracia criada por volta de 1730 na cabeça de Max Weber era unicamente para trazer meios, expedientes próprios para criar um melhor fluxo de desenvolvimento das atividades, principalmente quando envolvia o poder público. Poder público que tinha, via de regra, um poder central forte. Um poder central forte que, dentro da burocracia, conseguiria dar andamento ao fluxo das ideias dos seus regentes. Quer dizer, a burocracia ela nasce como uma ideia maravilhosa para desenvolver, para rapidez, para limpidez desse entendimento todo. No entanto, o excesso de burocracia e os entraves criados pelo cidadão e por aqueles que detêm o controle da burocracia tornam a burocracia um impedimento para aquilo que ela nasceu. O que é? O desenvolvimento. Nós nos deparamos com algo criado essencialmente dentro de um componente para o desenvolvimento e que nos traz um retrocesso. E essa burocracia nos dias de hoje, nós que operamos o direito, que temos a barriga no balcão, nos cartórios, nas juntas comerciais, e por aí vai todas as esferas administrativas, judiciais e negociais, encontramos na burocracia o sinônimo de emperramento, corrupção, dificuldades, tudo aquilo que negativamente o poder público nos apresenta e nos torna a vida dificultosa. Vai tirar uma certidão de qualquer natureza ou espécie, vai buscar uma informação perante um órgão público, de qualquer esfera estadual, federal ou municipal, vai buscar simplesmente um protocolo de qualquer natureza. Nós caímos na bendita burocracia que emperra a atividade social, política, econômica e, no nosso caso, negocial. Esse assunto é tão grave, que nós somos considerados um dos piores países em termos de empreendedorismo no rol do Banco Mundial. E essa caracterização, ela é interessantíssima em ser analisada, porque os resultados, nada obstante todas as dificuldades criadas pelo poder público em razão da burocracia, fazem com que o brasileiro seja um dos povos mais empreendedores do mundo. Quer dizer, com todas as dificuldades, ainda assim, continuamos a empreender e com cases de imenso sucesso. Então, quer dizer, dá para lidar com essas burocracias, com as dificuldades, com todos esses problemas, obtendo sucesso. Logicamente, tem que nadar muitas vezes contra a maré, mas o sentido de sucesso é possível. E com esse contexto que eu tenho essa rápida apresentação que faço agora via os slides, que é justamente o empreendedorismo dentro dessa visão burocrática que nós possuímos. Então veja, o empreendedorismo vem ganhando cada vez mais força em nosso cenário. Segundo esse site, senhores, é um site de uma organização sem fins lucrativos. Eu recomendo aos senhores conhecerem esse. Conhece, Solange, esse site? Vale a pena entrar. É uma entidade sem fins lucrativos
que busca, o objetivo é multiplicar o poder de transformação do empreendedor brasileiro. E aqui, nessa catalogação que eles fizeram, 76% dos brasileiros sonham em ter o seu próprio negócio. Interessante, e lá nós temos uma série de pesquisas, uma série de elementos muito interessantes que a gente pode falar, e a base do assunto a ser tratado hoje é um empreendedorismo consciente. Quer dizer, após essa visão preambular que eu fiz, apresentando o que é a burocracia e o nosso sistema empresarial hoje, nós vemos como que pode funcionar um empreendedorismo consciente. Primeiro ponto que eu acho que nós temos que entender o que é o empreendedorismo. Para que serve o empreendedorismo? Então vejam, senhores, eu tentei explicar de uma maneira sintética a conduta, porque empreendedorismo é um comportamento. Empreendedorismo não é um traço de personalidade. Às vezes a gente vê de uma maneira equivocada o sujeito falar que aquele indivíduo é um empreendedor, ele tem traços de empreendedor. Isso, pessoal, é um comportamento. Quer dizer, todos nós podemos ser empreendedores. Basta nos comportarmos como tal. Não é o sentido, fulano é um grande empreendedor, ganhou muito dinheiro, ele é diferenciado. Sim, ele deve ter muita vontade, porque basta ter vontade, mas essencialmente ele se comporta como empreendedor. E aí, Solange, aquilo que nós sempre conversamos, a importância do empreendedorismo consciente, o empreendedor dentro das suas regras, cumprindo todas as suas necessidades. Enfim, vamos lá. Estudar as características de comportamento da pessoa e focar sempre na figura do empreendedor. Em seguida, vale a pena a gente mencionar que hoje nós vivenciamos uma era de grandes transformações e inclusões tecnológicas e a cada dia mais a mão humana vem sendo substituída por robôs. É aquilo que nós falamos muito de inteligência artificial. Aliás, Edmilson, nós falávamos da advocacia, isso vem chegando na advocacia e vai ser uma transformação gigantesca. Mas isso já acontece, vendas online, mas não acaba a figura do empreendedor que tem a sua atividade conservadora tradicional. Por quê? De um lado, a gente vai ver, o consumidor, ele não vai querer aquele determinado produto que não tem uma vinculação, que não tem uma caracterização específica com o atendimento, com a forma com que ele sabe que ele vai ter um retorno, e não é simplesmente o produto pelo produto. É a qualidade do atendimento, uma série de fatores que pode efetivamente ser realmente caracterizar um valor. A proposta do valor daquele negócio, efetivamente com o trato com o cliente e uma série de outros fatores que partem dessa relação. Vejam, até eu deixei o perfil do novo comprador, que é interessante que o empreendedor já tenha em mente. Eles não querem mais saber de uma marca X ou serem incomodados em seu momento de lazer com propagandas agressivas. Isso a gente vê muito, e eu coloco no sentido macro, mas, por exemplo, acho que todo mundo, quando está no final de semana, recebe uma ligação de uma determinada operadora de telefone ofertando determinado... Quer dizer, o consumidor moderno ele não quer mais isso. Ele vai efetivamente buscar onde ele tenha um entrosamento, uma relação, onde ele se sinta bem. Quer dizer, um local próprio para que o consumo não seja só compre aqui, mas que efetue um relacionamento. Isso é muito importante e acho que tem muito a ver com determinadas localidades. São Paulo tem essa característica. Por exemplo, eu vou ao centro porque lá eu tomo um café, porque lá eu tomo aquele suco de laranja, porque lá eu encontro determinadas pessoas, porque lá eu tenho os produtos que eu quero. Quer dizer, eu tenho uma relação. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala do centro da cidade, essas marcas. E nós, que vivemos na cidade de São Paulo, sabemos o quanto é significante termos em mente essas referências, esses contatos. Isso me parece muito importante e é um traço também que tem que ser desenvolvido. A importância cada vez mais de fixarmos
esses locais como próprios para o desenvolvimento das nossas vidas, né? Precisamos romper as barreiras. Empreendedores devem pensar aqui no sentido de macro também das atividades, de internacionalização, mas voltando já para uma questão própria que funciona no Brasil de uma maneira negativa. Exterminadores. E aí nós vamos entrar especificamente nos pontos que nos interessam da burocracia. O que é um exterminador? Eu lembro sempre da figura do Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador do Futuro. Nós temos um exterminador do presente, que é a burocracia. Para o empreendedorismo funciona assim. Então veja, abrir um negócio no Brasil não é uma missão simples. A burocracia e as políticas físicas são exterminadores do empreendedorismo no Brasil. Essas palavras não são minhas, essas palavras são do presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, que trouxe isso numa entrevista. Eu achei interessante mostrar que nós lutamos, mas tem condições de se sobressair mesmo passando por essas dificuldades. O empreendedor não tem uma barreira, tem um muro de eletrochoque. A globalização ainda não chegou para os pequenos empreendedores brasileiros. E é aqui que a gente quer mostrar que é investindo nessa figura do pequeno empreendedor que nós temos condições das transformações que eu disse logo no início dessa exposição. Recente relatório do Market Position Retail Brasil mostra a complexidade burocrática e a falta de uniformidade nos processos entre regiões do Brasil. Essa pesquisa foi feita em relação ao mercado de varejo, tá? E aí tem, no Brasil são necessários, em média, 129 dias para abrir uma empresa. Isso em termos de Brasil. Aqui em São Paulo a gente consegue isso até com um pouco mais de celeridade, mas dependendo de algumas autorizações que sejam necessárias, é esse o quadro. Dependendo da cidade, aqui a gente faz, aqui Uberlândia, até 304 dias, em Caxias, 153 dias. E quando eu falo da abertura, são todas as licenças, todos os alvarás, para ter todos os mecanismos operacionando, tá? O empreendedor brasileiro precisa preencher, em média, você sabia disso, Solange? 7,6 fichas no demonstrativo de apuração do ICMS. Sendo que essa quantidade varia entre 3 e 19 fichas, dependendo do estado. Não é possível. Não é possível. Existem hoje, e aí alguém pode perguntar para mim, poxa, me dá uma solução, você está criando os problemas, e a solução? Hoje nós temos mecanismos de softwares que fazem esse preenchimento e que tornam desnecessária a atenção específica do empreendedor nessas questões. Quer dizer, o sujeito lá ele é dono de um determinado estabelecimento comercial, ele vai ter que perder tempo para preencher. Não, existem softwares que hoje o mercado desenvolve com preços acessíveis, que podem fazer às vezes dessas questões e tornam muito mais facilitada a vida do empreendedor. Mas continuando. O que diz respeito à complexidade do estudo, aponta que entre 2014 e 2017 foram publicados, em média, 202 decretos de atualizações tributárias. E aí, professor João Galberto, o senhor que é o papa da matéria, depois eu vou pedir para o senhor me explicar todas essas questões, porque um dos grandes problemas que nós encontramos hoje é o imposto a pagar e qual é a forma correta. Quem paga mal, meu pai já dizia, paga 2 vezes. Então, temos que ter essa visão sempre atualizada. Se você olhar para o mercado, o interesse e a facilitação são todos do big business. Quer dizer, espero que um dia a gente tenha uma proposta para o mercado pequeno. Porque tudo que a gente lê, se compra uma revista, essas revistas grandes negócios, pequenas empresas, são todos os negócios focados para grandes empreendimentos. E para mim, para o meu negócio, e Edmilson, nós na advocacia sofremos o mesmo problema. Eu tenho um escritório pequeno. Eu não leio matéria na internet sobre o escritório pequeno. Só que 90% dos escritórios de advocacia são pequenos. Agora, eu leio matéria sobre os escritórios grandes. E para as empresas acontece o mesmo fenômeno. Eu tenho regras, eu tenho fórmulas para o desenvolvimento das grandes empresas. Eu preciso, e aí, Thomas, eu faço viva voz um elogio a essa iniciativa da APEC, que é justamente a capacidade de unir forças, catalisar informações para
justamente criar condições para que o empreendedor, e isso, senhores, se me permitem uma observação, deve ser ressonado diversas vezes, para que todos os colegas empreendedores, como os senhores, tenham condições de saber que começa a fincar na cidade de São Paulo um centro, um polo de catálise de informações que pode ajudar a todos no desenvolvimento da sua atividade negocial. Em seguida, nós temos aqui o empresário e o empreendedor. O sujeito fala, eu sou empresário. Aqui, se eu começar do ponto de vista do direito comercial a caracterizar o empresário, eu vou ficar horas, e a figura do empresário é diferente da figura do empreendedor. O empresário, por si só, é o dono do negócio, independente dos resultados. Agora, o empreendedor, a figura do empreendedor, eu acho muito bacana. É pena que eu não sei falar em mandarim, porque eu adoraria falar em mandarim isso. Olha, busca novas oportunidades. Esse é o empreendedor. Esse é efetivamente, essa é a figura que a gente tenta desenvolver. O empreendedorismo em diversos... O Brasil é um país que tem características interessantes. Vejam, aqui é uma tabela, o Brasil está aqui, deixa eu ver onde é que eu acho o Brasil está aqui, e vocês vejam, o Brasil ele tem uma característica, ele é um país que tem, apesar de todas essas dificuldades, o Brasil ainda assim ainda demonstra uma vocação empreendedora. Isso me parece interessante. Todos esses slides eu estou passando rapidinho, se não dá tempo, daqui a pouco o Thomas vai me mandar sair daqui. Então, passe, viu, Thomas? Passe para todos se interessar, que eu acho interessantíssimo esses pontos. O Brasil é um país que mostra um bom grau de empreendedorismo, muito embora tenhamos um sistema empresarial burocrático, conforme a gente viu naquela tabela que passou há pouco. Uma pesquisa antecipada, antes de abrir uma empresa é preciso se informar. E aqui eu poderia trabalhar, eu vejo o que eu faria para começar um negócio. Mas eu acho que todos aqui já têm um negócio em andamento. Então vale a pena a gente pular essa questão que funciona como basicamente um manualzinho de determinadas atitudes comportamentais, e aí a diferença do empreendedor é a atitude comportamental, que me parece que são interessantes de serem tocadas. Vamos lá, o Thomas falou que eu iria falar sobre junta comercial, então é sobre junta que a gente vai falar agora. Porque, na realidade, o que é a junta comercial? A junta comercial nada mais é do que o nascedouro da empresa. A junta comercial ela pode funcionar como uma maternidade. Ana, você que vai ter neném logo, a empresa ela nasce na junta comercial. E, na verdade, enquanto o ser humano, ele tem todos os momentos da vida registrados no cartório de registro de pessoas naturais. Ora, quando se nasce, o primeiro passo é se buscar uma certidão de nascimento. Posteriormente, o sujeito se desenvolve e se casa. Então, ele vai buscar uma certificação desse matrimônio, uma certidão de casamento. Esse sujeito ele vai comprar imóveis, então ele vai ter um cartório de registro de imóveis, uma matrícula expedida. Esse indivíduo, se a vida faz com que ele se separe, ele vai ter um averbamento na certidão de nascimento, a vida continua se ele se casa novamente, até o dia que ele sucumbe ao imponderável da morte. E aí será expedida uma certidão de óbito do indivíduo. Para a empresa é o mesmo fenômeno, ela nasce na junta comercial e todas as alterações que são a mudança do capital, mudança de endereço, mudança de objeto, mudança de sócios, vêm acompanhando os devidos averbamentos na junta comercial, até o dia que a empresa pode também deixar de existir, quando será expedida uma certidão do seu cancelamento, que nós chamaríamos tecnicamente o distrato social. Quer dizer, a junta comercial, ela funciona como um cartório do registro das empresas, mas a empresa só nasce a partir do registro na junta. Quer dizer, o primeiro passo para se levar
a abertura de uma empresa, porque se nós temos a intenção de sermos empreendedores, muitas vezes a criação de empresas é fundamental nesse sentido. E aí eu preciso, como primeiro passo, passar o registro na junta comercial. Em seguida, nós temos a característica aqui, o registro, que é efetivamente a criação da empresa, os formulários que são obrigatórios. Hoje todos esses formulários estão com acesso online, possível pela internet, portanto, e daí se lavra a certidão de nascimento da empresa, que nós chamaremos de contrato social. O contrato social, obrigatoriamente, fará com que os documentos dos sócios, se pessoas naturais, sejam objeto de acompanhamento desses documentos. Isso no futuro vai ser totalmente online, com certificação eletrônica. Nós ainda não temos essa caracterização, apesar de já termos alguns expedientes que funcionam online. Um contrato social, que é justamente a certidão de nascimento da empresa, tem que conter, grosso modo, o objetivo da atividade, o objeto social é o objetivo desenvolvido, é a atividade que a empresa ali desenvolve. O nome dos sócios, o prazo de duração. 99% das empresas tem prazo de duração indeterminado, mas precisa ter a identificação de qual o prazo, ainda que seja indeterminado. É necessário que haja cláusulas específicas como a administração, a sucessão, porque o imponderável da morte roda. Aliás, senhores, pensar na questão da morte é importante para a própria sobrevivência, principalmente da empresa. Porque se há um assunto que nós não podemos fugir, é sempre a possibilidade de um dia morrermos. E um contrato social tem de ter escrito as regras sucessórias. A par disso, nós temos a figura de empresas que são denominadas microempresas e empresas de pequeno porte, que não são mais assim chamadas. Em recente modificação legislativa, se retirou as expressões ME e EPP, que significava microempresa e empresa de pequeno porte. Só a título de curiosidade, são regimes tributários, são benefícios fiscais. E aí o professor João Galberto, para poder explicar isso com mais sutileza do que eu, mas são apenas e tão somente benefícios fiscais que compreendem. Acontece que a grande maioria das nossas atividades se enquadram nessa figura de microempresa e empresa de pequeno porte. Só que muitas vezes nós não sabemos ou não informamos corretamente ao contador. É importante buscar essas informações. E olha, senhores, existem, eu aconselho que a PEC tenha condições de informação nesse sentido, com plantões específicos, para que muitas vezes paga-se impostos que não precisariam ser pagos se fossem efetivamente dentro desses benefícios fiscais aqui enquadrados. Isso tudo dentro da legalidade, dentro da mais estrito cumprimento da lei. Os documentos necessários que são obrigatórios para a criação de uma empresa, conforme eu disse, eu deixarei para vocês todos esses slides, então eu não vou me ater aqui, até porque eu tinha 5 minutos, falei já um pouquinho mais, eu vou ter 3 ou 4 minutos agora. Então aqui eu deixei os documentos e emolumentos que são necessários para essa criação, e depois do nascimento da empresa, nós temos mais 2 obrigatoriedades especificamente. A primeira delas é obter o CNPJ. E a pergunta que muitas vezes me fazem é: o que é o CNPJ? Ora, o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é o equivalente ao nosso CPF enquanto pessoas naturais. A empresa, ela possui uma identificação perante a Receita Federal, perante os bancos, perante as autoridades governamentais, fiscais, tributárias, bancárias, que é a referência do CNPJ. E para isso, quando eu crio a empresa,
obrigatoriamente de maneira online, eu obtenho um documento básico de entrada, que é o conhecido por DBE, que sempre dá problema, por conta do excesso de burocracia que temos no dia a dia. Superada essa questão, nós temos duas obrigatoriedades, que é a inscrição, dependendo da atividade desenvolvida pelo empreendedor. A inscrição na prefeitura ou a inscrição no Estado. Provavelmente, a grande maioria dos comerciantes tem de fazer a inscrição perante a Secretaria da Fazenda do Estado, de modo a cumprir as obrigações tributárias perante o ICMS. Nós, prestadores de serviços, como advogados, contadores, precisamos nos inscrever na prefeitura, que aí o pagamento é do ISS. Mas a obrigatoriedade é que se faça conjuntamente a criação da empresa. E aí, senhores, nós sabemos que outros vínculos passam a ser necessários, como autorizações da prefeitura, alvará do Corpo de Bombeiros, alvará muitas vezes da própria prefeitura, para que tenhamos as portas abertas para o desenvolvimento das nossas atividades negociais. Isso tudo eu trato nos slides, que ficará franqueado aos senhores, mas que essencialmente demonstra que, apesar de uma série de dificuldades que o empreendedor brasileiro, o empreendedor paulista, o empreendedor da região central de São Paulo enfrenta, ainda assim há uma capacidade oceânica de desenvolvimento e atingirmos, sim, o nosso maior desejo enquanto empreendedores, qual seja ganhar dinheiro. Isso é possível e depende tão somente de que nos estruturemos de maneira adequada para esse desenvolvimento. É isso que eu tinha para falar, acho que eu estou dentro do prazo, não estou, Thomas? E muito obrigado, senhores. Thomas, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter outras coisas para antes de passar aqui o microfone para o Dr. Peter, pois eu tenho uns 3 pontos depois da exposição aqui do professor Rovai, e evidentemente ele esclareceu um ponto super interessante, que é no momento que você tem uma empresa. A partir do momento que você tem uma empresa, você coloca os seus bens, propriedade dentro da empresa, tecnicamente você não precisa fazer um inventário. Então isso aí realmente é um tema importante para a PEC. Um outro tema importante que ele levantou aqui é a questão de tributos da empresa, microempresa ou empresa no Simples. E aí até faço um novo convite para o professor Rovai, juntamente com um outro especialista na matéria tributária, para falar sobre programa de refinanciamento de microempresas e empresas que estão no Simples Nacional, porque há um novo programa agora, professor, sobre esse refinanciamento. Quer dizer, de um lado, o fisco precisa receber, e do outro, temos os empresários que precisam quitar as dívidas. Então, esse é um trabalho que a PEC vai desenvolver com todos os associados. E aí, um outro tema que o professor Rovai falou é que demora aí 129 dias para abrir uma empresa no Brasil. Eu fui para Portugal e abri uma empresa em 30 minutos. Tudo bem que tem vários nomes lá que já estão escolhidos, você tem que escolher um nome, uma empresa com nome. Mas em 30 minutos, você consegue, na junta comercial de Portugal, Lisboa, abrir uma empresa de uma forma tão simples e tão rápida, a gente consegue abrir uma empresa. Professor Rovai, na sua experiência como presidente da JUSESP, será que a gente não consegue mudar esse prazo aqui no Brasil? A pergunta que eu faço, professor Rovai, é a seguinte. Nós sabemos da sua luta quando se leva a empresa, se levar o registro da empresa para a junta comercial e a junta comercial começava a analisar aquelas matérias de mérito e o processo
ficava emperrado, o registro da empresa não saía, e a sua luta contra essas formalidades. Hoje, o professor falou, lembrou muito bem aí da integração dos órgãos. Primeiro eu gostaria de saber se isso continua. E essa integração dos órgãos de competência, como o professor falou, a Receita Federal e as prefeituras, para contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de legalização da empresa. Até onde essa integração, que viria para resolver os problemas, até onde efetivamente resolveu. A terceira, esta burocracia, ela está facilitando a corrupção? Será que o robô não poderia ser trocado na abertura das empresas, fazendo com que essas empresas sejam abertas no prazo sugerido pelo Dr. Thomas? Dr. Peter, muito obrigado pelas perguntas. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo hoje, mas muito simpático, gostei muito de conhecê-lo. E eu faria algumas observações. Primeiro, a questão relativa à junta comercial deveria ser restrita tão somente ao âmbito formal. A junta comercial, ela alarga o seu entendimento e faz, às vezes, a verificação do controle material, quer dizer, verifica determinados expedientes que interessam exclusivamente aos sócios. A junta não deveria tratar disso. Não deveria, e isso é uma atribuição única e exclusiva do Poder Judiciário. O assessor técnico vogal da junta comercial, ele está lá para verificar se o documento formalmente está em ordem. Se as questões, as cláusulas contratuais são ou não atinentes às relações negociais, é problema dos sócios. A junta não tem que entrar nisso. Uma das soluções, para já adiantar a segunda resposta da integração, seria a eliminação da junta comercial. Extingue-se as juntas comerciais. E eu acho que eu tenho legitimidade para falar sobre isso, porque eu fiquei 20 anos da minha vida trabalhando na junta comercial. Eu fui tudo que é possível ser dentro da junta. Eu fui desde estagiário até efetivamente presidente 4 vezes. E eu vejo que ela não serve para nada. A junta comercial é um órgão público com o qual ou sem o qual o Estado continua o mesmo, o empreendedor continua o mesmo. Vai ficar melhor porque vai ter um entrave a menos. Porque a junta comercial, em razão da própria estrutura, é burocrática, gera dificuldades. Qual seria o mecanismo? O mecanismo é objeto de um estudo próprio, que eu venho desenvolvendo há alguns anos, seria atribuir apenas à Receita Federal, única e exclusivamente a criação da empresa, e as cláusulas contratuais seria de responsabilidade dos sócios, com uma certificação objetiva dos advogados que elaboraram o contrato social. Porque tem uma máxima, sócios acabam brigando. Eu sempre digo em sala de aula, eu trabalho especificamente com briga de sócios, é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Sócios brigam, e Edmilson, sócios brigam sempre pelos mesmos motivos: dinheiro, 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 e quando um sai com a mulher do outro. Eu conheço um caso no escritório, uma empresa que faturava praticamente 200 milhões de reais por ano, chegou a ter 1.000 empregados, só era uma empresa de infraestrutura e engenharia. A sociedade hoje quebrou porque um saiu com a amante do outro. Amante. Era uma estagiária de arquitetura, eu não quis nem conhecer essa moça, Solange. Quer dizer, sócios brigam. E por que brigam? Porque quando constituem uma sociedade, e é aí que eu quero falar, está tudo bem, está tudo muito bom, mas tem que haver o regramento na eventualidade de uma briga. E o que eu penso? Nós poderíamos ter a extinção de um órgão burocrático como a junta, termos apenas as partes decidindo através dos seus advogados, uma certificação daquilo que foi acertado, envia-se para a Receita Federal, ficando digitalmente, eletronicamente, para um banco de dados para aqueles que querem se utilizar de alguma informação da empresa, e acabou. Acabou. Por quê? A corrupção é fruto, em boa parte, do excesso de burocracia, porque aqueles espertalhões vendem facilidades
para justamente evitar a limpidez natural da atividade que deveria ser. Então, eu entendo que, infelizmente, e eu só faço a ressalva, não é a burocracia no sentido da burocracia de Max Weber, mas é a burocracia no sentido daqueles entraves, desse estado paquidérmico, distanciado dos nossos anseios, das nossas necessidades. Obrigado, professor Rovai. Antes de perguntar se alguém tem alguma pergunta, professor Rovai, como nós temos associados e pessoas empreendedores, ansiosos por constituir as suas empresas, gostaria de saber, passar para esses empreendedores, quais são aqueles, eu sei que vai passar o slide, quais são aqueles documentos necessários, o que é importante ele levar para a junta comercial para agilizar esse processo? Bom, o primeiro deles é ter o contrato social, efetivamente, de acordo com as regras de direito. Esse contrato social ele tem que vir em 3 vias. Esse contrato social ele tem que vir munido dos documentos de identificação, documentos autenticados, cópias autenticadas das partes. Esses documentos devem vir juntamente com um cadastro digital que é proporcionado pela própria junta comercial, num site próprio. Tudo isso deve vir devidamente certificado, subscrito por aqueles que querem um registro societário e ser levado na junta comercial, que pode ser efetivamente com um protocolo físico ou, em alguns casos, na cidade de São Paulo, já é possível que a constituição se faça via eletrônica, onde todo o encaminhamento se dá via internet. Então é possível que se faça através desses expedientes. E um detalhe interessante que eu volto a dizer, o problema não é hoje o registro na junta comercial tão somente, também é, mas funciona com essa integração muito mal feita, e aqui eu critico o governo do Estado de São Paulo, que fez atabalhoadamente uma série de modificações, prejudicando em muito o empreendedorismo e a atividade negocial. E mais ainda, o próprio desenvolvimento de todos aqueles mecanismos que levam à maior limpidez do registro societário, da inscrição municipal, da inscrição estadual e da Receita Federal, propriamente dito. Cada estado adota um sistema, não existe a harmonia, a uniformidade necessária, o que causa prejuízos para aqueles que querem empreender, sem dúvida nenhuma. Com relação ao imigrante e o brasileiro, há uma diferença na Constituição da empresa? Há necessidade de que se apresente documentos para o imigrante que esteja em estado de ainda com visto temporário, ele vai precisar de uma representação própria, ou se já estiver naturalizado, apresentar o documento. Às vezes essa naturalização demanda um lapso temporal um pouco grande, então obrigatoriamente ele precisa apresentar o protocolo do encaminhamento, precisa verificar o estágio que ele está, e se for uma empresa estrangeira ou mesmo um estrangeiro que ainda ou não queira se naturalizar, ele vai precisar de um procurador que o represente para determinados atos. Muito obrigado, professor Rovai. Nesse momento, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Professor Rovai, pode encaminhar diretamente à mesa. Bom, então eu queria agradecer ao professor Rovai pela excelente palestra aqui hoje. E a nossa primeira palestra na PEC, teremos várias outras palestras. No dia 20 teremos o professor Dr. Arles, presidente da Comissão da OAB de Segurança Pública. No dia 5 de julho teremos o professor Calil, membro do IASP, para falar sobre empréstimos bancários e as garantias bancárias aqui na PEC. E então esse ano teremos vários outros eventos que estará à disposição para todos os associados da PEC aqui nessa sede em São Paulo. Então, gostaria de agradecer a presença dos meus colegas aqui
na mesa e declaro encerrado hoje os trabalhos. Muito obrigado.